A construção coletiva, e todos nós que atuamos no sistema de saúde brasileiro sabemos como ainda temos muito que avançar em processo de construção coletiva, embora esse seja um preceito do sistema de saúde brasileiro, as instâncias colegiadas, as instâncias de construção e de gestão. Este processo colegiado de elaboração de um plano de ação tem sido uma experiência muito e se definir nesse processo, né, com a meta da identificação precoce, entendemos a importância de estratégias, de ferramentas de educação, de capacitação, de instrumentalização da atenção básica, dos primeiros níveis do sistema, de quem efetivamente tem mais contato cotidiano com as crianças, entendendo aí as peculiaridades das faixas etárias mais acometidas pelo câncer. No sistema de saúde brasileiro, essas faixas etárias elas não estão com frequência em contato com os serviços de saúde, ao contrário de crianças menores, de lactentes. Né? Entendemos a necessidade de uma visão a partir da visão dos pediatras generalistas, e esse eixo da educação, como já mencionou Beatriz, é um eixo fundamental. Ficamos felizes, né, de termos, embora não num sistema de informação formal do sistema de saúde brasileiro, né, mas temos a peça do quebra-cabeça, que o Dr. citou na sua apresentação, como disse Beatriz. Isso também causou muita polêmica, um sistema paralelo, não, mas hoje a gente entende a relevância desse sistema, que está colocado aqui no slide, que é o sistema de informação do vírus pela cura. E chegamos aos 2 últimos anos com a institucionalização dessa proposta, desse entendimento, dessa compreensão dos gestores. Né? Do ponto de vista da cidade do Rio de Janeiro, que é o que me compete falar, a iniciativa Unidos pela Cura, como a estratégia da cidade na detecção precoce, ela está incluída no plano de saúde. E após um esforço enorme, né, nós temos também termo de assinatura, um termo de compromisso que agrega as instâncias do sistema de saúde brasileiro, do Ministério, do Estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, na implementação desse plano. Por que Unidos pela Cura se pauta na questão da detecção precoce? A gente já vem falando desde de manhã. Este cenário que a Beatriz já trouxe pelo Canadá, o que eu gostaria de mencionar nesse momento é a inserção dessa constatação do câncer como uma questão de saúde pública na perspectiva da saúde da criança. Do ponto de vista da perspectiva dos programas de oncologia, das políticas públicas de oncologia, o Dr. Marcos também citou, né, a menor representação do câncer na criança na perspectiva da oncologia, em certo sentido, atrasa, talvez seja um verbo um pouco forte, mas em certo sentido, não tinha colocado até o início do século XXI, até o início dos anos 2000, ainda não tinha inserido o câncer em crianças e adolescentes na agenda de prioridade das políticas de câncer no Brasil. Isso é compreensível, né? O sistema de saúde brasileiro vai tendo avanços importantes nos últimos anos, mas temos ainda indicadores que não nos satisfazem em relação aos programas, aos resultados das políticas de câncer no adulto. Nesse cenário de dificuldade, a menor prevalência, né, do câncer nesse grupo etário não evidenciava a necessidade de uma colocação direta do câncer em criança na agenda das políticas brasileiras de câncer. Isso vem pela perspectiva da saúde da criança, né, na medida em que o processo de transição epidemiológica na saúde da criança no Brasil, com esse processo reduzimos internações, conversando aqui com o Dr. Samuel no intervalo, né, o Dr. Samuel dos nossos servidores do Estado. Temos menores taxas hoje do que tínhamos há 20 anos, temos diarreia, desnutrição, problemas que afligiam e foram os definidores das políticas de saúde no Brasil até a década de 80. Na medida em que avançamos no sistema de saúde, com melhorias sociais, e esses problemas decrescem, a saúde da criança, pela perspectiva da saúde da criança, coloca o câncer nesse grau de evidência. Estamos falando do programa na cidade do Rio de Janeiro, uma metrópole, com 6
6 milhões de habitantes, com essa abrangência, né, quase 2 milhões de crianças e adolescentes até 19 anos, e é nessa perspectiva, lembro os senhores de pouca articulação entre as instâncias de gestão, entre os equipamentos de saúde, e ainda, início do século XXI, uma dificuldade na realização de instâncias sob responsabilidade do Estado, da Prefeitura, da Universidade de Ensino, dos institutos federais, nesse cenário, entendendo a necessidade da detecção precoce. Então, a primeira questão foi retomar de uma forma mais sistêmica a inclusão do câncer infanto-juvenil na abordagem da atenção básica. Tínhamos tido uma experiência bastante rica na década de 90, com a parceria da doutora Cima Ferro, do Instituto Nacional do Câncer. Nesse momento, na década de 90, pré-Unidos pela Cura, já tínhamos aí uma caravana itinerante, rodamos a cidade, né, com essa abrangência que vocês imaginam, uma cidade também do Rio de Janeiro. Doutora Cima, atualizando, trabalhando com pediatras em diferentes áreas da cidade na perspectiva da detecção precoce, da sensibilização para isso. A iniciativa Unidos pela Cura dá um passo a mais. Primeiro, no aprimoramento das estratégias de disseminação, dos focos, né, pediatras e médicos generalistas da saúde da família, no programa de capacitação desenvolvido, mais uma vez, de apoio do INCA, elaborado e pautado e pensado por pediatras. Né. Um outro momento mais recente, já citado pelo Francisco, da manhã, o Instituto Ronald McDonald, com uma estratégia de capacitação voltada para o conjunto da saúde da família. E o passo fundamental, a disseminação também para gerentes, não só para os chefes de pediatria, para diretores de EPS, unidades básicas, para coordenadores regionais. Esse é o passo seguinte, indiscutível. A constituição de uma rede de referência. Não basta, entendemos, e esse propósito é um amadurecimento da gestão da rede municipal, né, em relação à década de 90. A sensibilização e instrumentalização para a capacitação precoce ela tem que ser necessariamente seguida de uma definição clara para o pediatra, da equipe de saúde da família ou da equipe de saúde da família, do que fazer.